É isso aí, meu querido, é isso aí, minha querida. Começou o seu programa de toda quarta-feira. Esse é o RVCast. Vê se não esquece e eu te convido a passar os próximos minutos e horas, momentos aí juntinho com a gente, porque hoje o programa tá daquele jeito. O RVCast é um oferecimento da Igreja Resgatando Valores. É isso aí, a Igreja Resgatando Valores fica ali na rua Zacarias Dias Cortez, em frente ao número 599. Temos culto lá dia de terça, dia de quinta e dia de domingo, tá bom? É uma alegria, vai ser uma alegria poder receber você ali na Igreja Resgatando Valores. Quer saber mais? Quer estar por dentro de todas as programações que acontecem ali na Igreja Resgatando Valores? Entra aí no Instagram, coloca @resgatandovalores_. Aqui embaixo na descrição vai estar as informações, vai estar o @. Vai ser uma alegria poder estar pertinho de você, tá bom? Em parceria também o RVCast, estamos com o estúdio Os Crentes Produções. Aqui você pode gravar o seu podcast, a sua videoaula, você pode estar gravando, enfim, aquilo que você precisa de conteúdo para colocar e lançar na internet, ou alguma palestra que você vai entregar. Aqui embaixo na descrição tem um contato do pessoal do Os Crentes Produções, tá bom? E outra coisa, é lógico, eles não faltam aqui nunca, nunca. Dona Irene Gastronomia. Ah lá que legal, ó. Dona Irene Gastronomia tem um cardápio lá variado, tem massa, tem... enfim, tem coisas extraordinárias que você deve conhecer. Dona Irene Gastronomia fica na rua José Joaquim Gonçalves 806. Pastor, é muito longe, não quero ir, estou com preguiça, posso pedir de casa? Lógico que pode, então você vai ligar no 11 98531 4593. Mandou hoje aqui uma comidinha gostosa para nós aqui. Deus abençoe, Dona Irene Gastronomia. Uma alegria sendo seus parceiros e você sendo os nossos parceiros, tá bom? Deus abençoe. Não esquece, você que está nos acompanhando, compartilha, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação, não segue ainda a página da igreja? Nos segue, tá bom? Vamos ficar bem pertinho e toda vez que você compartilha com alguém, interage na gravação, interage aqui no nosso episódio, o que acontece? O YouTube entende que o nosso cultura é relevante e indica para mais pessoas. É uma alegria ter você aqui e hoje eu estou com ele, Adriano Marques. Opa, satisfação estar com vocês aqui. Deus abençoe. Pastorzão Marcelo, Pastor Mano Reco, RVCast. Que bênção, hein? Vê se não esquece. Vê se não esquece, é isso mesmo. Glória a Deus. Adriano, é uma alegria, cara, receber você, tá bom? Quero que você fique à vontade. Hoje o tema, a gente vai falar sobre um pouquinho do seu testemunho, emendando aquilo que você faz na obra do Senhor aí, que além de ministrar, falando, também ministra cantando, tá bom? Gostaria que você olhasse nessa câmera aqui, ó. Para quem não te conhece, se apresentasse e falasse as suas credenciais. Amados, meu nome é Adriano Marques, servo do Senhor, né? Estou 26 anos já no Evangelho, servindo ao Pai. O que eu mais amo fazer é louvar ao Senhor, adorar, elogiar, ministrar, ganhar almas, fazer aquilo que o Senhor tem derramado em meu coração e em minha vida. E eu já entendi uma coisa que eu tenho que fazer, pastor, é só servir. E esse é meu lema hoje, né? Essa questão aí. Tem quanto tempo no Evangelho? 26 anos. 26 anos. 26 anos. Você deve ter passado, com certeza, por uma transição da igreja brasileira. A igreja brasileira, há 20 anos atrás, era uma estereótipo, tinha uma característica. Sim. Hoje a igreja brasileira ela tem uma outra característica. Como que você vê essa transformação dentro da igreja, cara? Nesses 26 anos eu vi que muita coisa mudou, né? E quando eu me converti, antigamente tinha uma cultura, como que eu posso falar? A questão de unção de Deus, de rodar, de outras coisas que tem naquelas culturas da época que tinha lá, que já sabe, nem preciso me aprofundar nisso. E quando eu me converti, eu falei, será que é isso mesmo? Dessa forma? Que eu tenho que buscar Deus para ser um cara
parecido igual o pastor, igual o irmão, cheio do poder de Deus. O que eu tenho que fazer para fazer? Aí o pastor falava para mim, vai buscar, vai orar, vai para um monte, mas você precisa parar de falar os palavrãozão, você precisa parar de ficar um monte de mulherzinha, essas coisas. E mais o que, pastor? Você precisa fazer isso. E como eu faço para subir no altar? Você vai ter que sentar para ouvir. Sentar para ouvir? Mas quanto tempo? Isso aí vai depender muito de você. E outra coisa, você precisa se batizar também. Aí, beleza, eu fui buscar, fui para um monte. Nessa transição, dessa mudança, porque eu falava muito palavrão, eu tinha raiva, muito ódio no coração, por meu pai viver sempre no forró e minha mãe sempre de boa, saindo também, então eu fiquei muito na rua. Certo. E aprendi muita coisa na rua. Então, quando eu fui pro evangelho, eu fui meio, tipo, nem sabia o porquê que eu estava lá. Mas eu lembrei de uma laranja, né? Essa laranja foi a que me salvou. Você fala assim, como assim? Eu tinha uma igrejinha bem lá perto de casa, no Capão Redondo, bem pequenininha. E essa laranja eu joguei na cara de um pastor. Na cara de um pastor, laranja. Na cara de um pastor. E aí? O pastor olhou pra mim. Mas jogou por quê? De travesso, de raiva? Esse pastor aí, quer ficar ganhando dinheiro do povo, daqui a pouco, tá com a igreja pequenininha aí, daqui a pouco some, monta um castelo enorme e com uns carrão na casa dele. Eita. E os molecados na época, né? E aí, eu olhando aquilo assim, eu falei, quer ver, deixa eu pegar uma laranja assim, joguei lá na cara dele, assim, ele olhou pra mim assim. Hoje, pelo conhecimento que eu tenho, né, ele falou assim, ou o senhor converte essa alma, ou o senhor leva ele. Né? Eu entrego essa alma a Satanás. Aí acho que o papai falou assim, não, melhor eu trazer ele para mim e se tornar o meu servo, né? E dali eu comecei a sentir uma vontade do nada de querer ir para a igreja. Do nada, pastor. Não foi ninguém me evangelizou. Eu comecei a sentir uma sede assim, falei, preciso ir para a igreja, o bagulho tá louco para mim. Preciso ir para a igreja, Aí eu fui na igreja dos Mormons. Nossa. Aí eu vi que todo mundo usa social, né? Como que eu vou social, Aí eu coloquei uma blusa do meu pai, toda colorida, aquelas igual Tiririca usa, sabe? Meu Deus. Mas uma calça... Mas esse tempo aí era natural, né? Não era não. Não era não? Então vai lá, continua. Não. Aí a calça era tipo bege, mas aquelas bem de antiga mesmo, tipo do meu pai mesmo, dos anos 60, 70 por aí. E aquele sapato de bigodinho. Você lembra, né? Esse sapato de bigodinho. Eu tô velho, meu Deus. Acho que não. E o engraçado é que eu coloquei essa roupa e eu tava com cabelão, né? Falei, me sentindo tipo, poxa, da hora, vou pra igreja. Aí quando eu entro na igreja dos Mormons lá, os caras dão risada de mim, dando risada de mim, por causa da roupa. Aí eu falei assim, eu falei um monte de palavrão. Eu falei, ei, maluco, esse cara tá tirando, veio na igreja, mano, parece que o capeta tá aqui. Falei pro Jair, que me convidou, né? E falou, não, o cara é da hora, o cara é zoeiro. Eu falei, não, zoeiro nada, tio, vim pra cá pra buscar paz, Você tá tirando eu, vou sair fora. Aí saí fora. Certo. Aí no outro dia teve uma excursão, eu fui, olha. Na mesma igreja? Na mesma igreja. Aí teve uma excursãozinha. Vamos lá, vai ter futebol. Eu gostava de futebol. Até o Reco viu que eu jogo bem. Bem ou bem mal? Bem. Canhotinho. Só é fominha. Tipo o Lionel Messi. Fominha mesmo. Tipo, sair de branco todo mundo e fazer o gol. Eu gostava de um futebol, pastor. E aí, beleza, voltando esse dia da excursão, aí eu falei, hoje vai ter uma excursão da hora. Aí vi as meninas, toda bonita, tal. Falei, caramba, que da hora essa igreja, hein? Acho que eu vou ficar aqui. Mas não adiantou não, arrumei briga lá dentro da igreja dos Mormons lá. Com os caras lá, com os irmãos lá, na hora do futebol. Meu Deus. Xingando os caras. Aí os caras falaram, você tá dentro de uma igreja? Eu falei, não interessa, não sei o quê. Aí, beleza. Eu fui pra casa. Cheguei em casa, falei, alguma coisa estava me incomodando tão forte, pastor, tão forte de ir pra igreja, que eu falei, agora eu vou na Universal. Meu Deus do céu. Mormons, Universal, quero ver onde vai chegar. Agora eu vou pra Vamos Universal. Cheguei na Universal. Que dia que era? Terça-feira. Do descarrego. Que era o dia do descarrego. Aí foi eu e o David, Foi eu e o David lá. Aí ele sentou assim no fundão lá. Ele dá a mão aí, o pastor lá. Agora, irmãos, dá as mãos. Aí, nós lá assim. Aí o pastor começou a falar todos os demônios, Exu Caveira, Exu da Morte, tranca a rua, pomba gira, não sei o que, vai sair desse corpo. E eu lá assim, o David assim, quietão, lá no fundo lá. E aí, de repente,
O pastor parou a oração, eu abri o olho assim, o David abriu o olho e falou, quem sentiu ânsia de vômito, sentiu a barriga assim, sentiu dor de cabeça, sentiu isso, vem aqui na frente agora. Aí eu olhei pro David assim e falei, David, você sentiu alguma coisa? Ele falou, mano, senti. Eu falei, mano, eu também senti, cara, vamos sair fora, nós estamos com o demônio no couro. Saí correndo da igreja. Saiu da igreja, Saí da cara. igreja, no meio da oração. Aí eu falei, Deus, tem alguma coisa errada em mim, Senhor, me ajuda. E aí o finado Caveira, o finado Clebinho, o finado Zoião, o finado Daniel, o finado... um monte de cara que eu andava na época. Os caras, tudo... Antigamente eu sonhava em ter uma 500. Certo. Era moto da época, 500, 7 Galo, essas motos Sahara, né? Mas a 7 Galo era a moto, né? E aí eu falei assim, Aí andei de moto, fiquei andando de moto com os caras para cima e para baixo, tendo esse sonho ainda, mas eu queria em alguma igreja. Aí vai eu, Adriano, Mas uma essa mudança, tipo, você era revoltado com a igreja. Sim. Aí daqui a pouco mudou a chave de alguma forma e aí você estava procurando uma igreja para ir. Procurando uma igreja. Beleza. Aí você foi para Universal, Aí fui depois... para Universal, parei um pouquinho, fiquei uns dias tipo andando com os caras, para cima e para baixo e tal. E quando eu falei da moto, os caras estavam com as motonas da hora, com a 500 e tal, e eu comecei a andar com eles para cima e para baixo. E desse andando para cima e para baixo, o negócio estava muito louco, porque tinha muita gente morrendo na época, nesse tempo aí. E aí, um morreu, outro morreu, tomou um tiro ali, aí tinha o Pagode do Capão, que é onde até o Reco, na época, que era detenso do rap, ele fez um clipe lá. Certo. Saindo, tipo, que eu até esqueci a música que foi, não sei se foi Ideia Forte. Lembranças, né? Não, baseado em fatos reais, meu. O começo da música é lembranças que eu trago tá no meu pensamento. E eu tava nesse dia lá. E eu vendo os caras tudo aí, isso aí me incentivou mais. Falei, caramba, olha que da hora seus caras, né? Seus pá. E beleza. Só que aí tinha muita gente que tava morrendo. E eu fiquei muito preocupado, porque eu era muito folgado. Não parece assim, né, pastor? Não parece. Não parece. Até o Rec fala assim, não, você nunca mexeu nessas coisas, não. Mas eu já participei de algumas coisas zoadas. Não convém falar aqui. E aí, beleza. Aí eu falei, eu preciso ir numa igreja. Eu preciso ir numa igreja. Aí eu conheci o William, só que o William era meu, tipo, quase fosse um primo, né, o William Gordo. E ele falou, vou lá na igreja e tal, vai lá um dia lá na minha igreja. Ela falou, não, onde que é? Lá na Elias Mas. Foi na Elias Mas. Aí eu falei, um dia eu vou lá. Aí, beleza. Aí eu falei, David, tem uma igreja lá, a igreja do William, lá embaixo na Elias Mas. Ele falou que o número acho que é 231, alguma coisa assim. Ele falou, sério? Vamos lá então. Ele falou que lá tem pagode, tem um monte de coisa lá. Eu falei, vamos lá, né? Aí chego lá, o bispão me dá um abraço, fala assim, ei, jovem, seja bem-vindo. Jesus te ama e eu também. Já mudou alguma coisa. Aí eu olhei assim e falei, Jesus me ama e eu também. Eu falei, será que esse cara é... Eu já pensei, logo no V, né? Lá, no V, né? Não tinha, né? Lá ele. Falei, será que é alguma coisa assim... nem meu pai falava isso, nem minha mãe falava isso. Tipo, eu amo a sua vida, tal. Jesus te ama, eu também. Eu falei... Aí fiquei pensando naquele. Ele falou, entra, jovem, fica à vontade. Aí estava colocando um carpete na igreja. Um carpete azul, muito bonito. Eu falei assim, o que vocês estão fazendo aqui na igreja? Vocês estão... Não, nós estamos consertando, arrumando tudo aqui. Você quer ajudar nós, jovem? Pastor, agora você vai dar risada, ou você vai cair para trás. Fiquei lá na igreja, lá. Era 4 horas da tarde. Na terça-feira, eu fui lá. Certo. Terça, ajudando eles a colocar carpete. Aí nós ficamos brincando, todo mundo com cheiramos a cola pra caramba, aquela cola. Ficamos doidão lá dentro. Aí o bispo ficava correndo atrás de nós, nós correndo atrás do bispo, brincando lá dentro da igreja, cara. Meu Deus do céu. Eu fiquei terça, quarta, quinta, sexta e sábado lá dentro da igreja, dormindo lá. E a minha mãe me procurando, meu pai me procurando, a Coab todo dia me procurando. Cadê o Adriano? O pessoal, deve ter morrido aí, não sei o quê. Não sei, tá na casa não sei de quem. Deve ter ido pra ver, deve estar não sei com quem, E eu lá dentro da igreja. Muito louco de cola. E o bispo Nil vai lembrar disso e ele dormia no chão, numa porta bem grossa assim, né? Aí nós ele falou, você vai dormir na onde, pastor? Cadê sua esposa, sua mulher? Não tenho mulher não, vou esperar o tempo de Deus. Eu falei, beleza. Aí eu falava alguns palavrões lá dentro e falou, você está dentro da igreja, né? Você não pode. Aí eu falei, não, bispo,
tudo bem, mas eu ainda não sou convertido, né, meu? Não sou crente e tal. Certo. Mas eu posso ficar aqui? Ele falou, pode ficar aí sim, filhão. Fiquei lá, meu, dormindo esses dias tudinho lá, e o povo da minha família me procurando. Te procurando. Procurando. E aí? Aí chega sábado, eu vou com um cara todo tipo... Caramba, mano, os caras muito loucos, mano. O pessoal da igreja, mano, cheio de cola. Eu bem louco também. Mas que alegria da hora. Será que é essa alegria mesmo? Será que os caras que usam cola, acho que fica dessa forma, com essa alegria toda? Ou é Deus, mano? não é possível, porque eu fiquei lá dentro, eu não queria ir embora. Eu não queria ir embora. Mas sabe o que é que eu vejo hoje em dia? Estou falando nível nacional, né? Certo. O que falta talvez é a empatia e o acolhimento com as pessoas que estão chegando. Sabe por quê, Adriano? Às vezes, assim, ó, existem as igrejas, vários N tipos de igreja, né? Sim. Mas se uma determinada tribo vai em uma outra igreja, já começa a julgar a pessoa pela aparência. Sim, tem isso mesmo. E aí, tipo... Só que existe muitas pessoas que não têm aparência, mas é muito mais crente, muito mais filho, muito mais firme na palavra do que pessoas que têm aparência. Tem um pastor que ele fala uma coisa que mexeu muito comigo. Ele fala mais ou menos assim, ó. Deus, ele está levantando pastores que não têm cara de pastor para confundir aqueles que acham que são. Porque as pessoas olham, tipo, para quem tem tatuagem, para quem canta rap, para quem joga capoeira, para quem usa boné e tal, e começa... Não tem cara de crente. Mas Deus, ele não faz... Não tem uma característica. Deus, ele tem atributos que coloca em nós. Certo? Mas continua a tua história. E é bacana. Mas aí né? você se fortaleceu nessa igreja, continuou nela? Aí eu continuei lá. Só que assim... Eu tinha 2 sonhos de moleque de rua. O sonho de moleque de rua era 500 e uma menina da hora. Sabe aquelas coisas de novela que nós tipo olhar pra uma mulher assim, essa eu nunca vou ter uma mulher dessa? Sabe? Não era tipo o nosso amigão da época, que era o detento do rap, o nosso pastor, o rap, que parecia o Salomão na época. Não, eu não tinha isso. Eu não tinha esse... Sabe? Tal, uma coisa para chamar a atenção de uma mulher. Então, aí eu conheci o finado Caveira. E quando eu estava começando a ir para a igreja, que eu fui, só que eu cheguei em casa, eu tomei um sacode do meu pai. Por quê? Por causa dos dias que eu fiquei 5 dias na igreja lá dormindo. É lógico, né? Não foi lá trocar Meu, ideia? não, eu nem... Pastor, eu nem sei... Nem eu sei. Hoje eu sei explicar o que aconteceu, né? Mas, na época, eu falei assim, ó... Gente, fica tranquilo, eu estava dentro de uma igreja. Fazendo o que lá? O pastor me chamou para ficar lá, ajudando ele lá. Eu fiquei cheio de cola. No sangue, na veia, na cabeça, em tudo que eu fiquei lá. E fiquei feliz lá dentro lá. Loucão com os pastores. O pastor lá é muito louco, meu. Aí, bacana. Aí, mas você tem que avisar nós. Eu falei assim, avisar como? Não tinha telefone, né? Não tinha um telefone nem nada. Não tinha nenhum bodinho. Não tinha nada. Então, eu fiquei lá, me senti feliz. Só que daí, eu comecei a ver que a igreja tem muitas mulheres bonitas, né? Certo. Aí chegou o dia do culto, domingo. Eu falei, da hora, quero ir naquela igreja de novo. Hoje falou que amanhã o culto é hoje, domingo. Vou lá no culto. Aí quando vai no culto, tá um grupo de pagode, Terceiro Céu. Meu Deus. Aí eu olhei assim, pagode? Caramba, que tem pagode. E antigamente o pagode era o auge, né? Sim. O pagode era o auge, o rap era o auge e o axé era o auge. 2000, né? 2000. 99 para 2000. E aí que da hora, meu. Só que, tipo, ouvindo os caras tocando, mas olhando, tipo, para as meninas da igreja, né? Porque, querendo ou não, ainda não tinha entendido nada sobre o evangelho, nem nada. Eu não estava liberto ainda. Eu estava lá. Certo. De alguma forma, eu estava dentro de uma igreja. Aquilo que eu estava sentindo, peraí, eu cheguei. Então, beleza. E quando eu cheguei na igreja, o que aconteceu? Eu fui domingo, aí teve o pastor pregando sobre pecado, pregando sobre pecado. E aí, quando foi, o pastor começou a falar assim, amados, aqueles que não tiver seu nome escrito no livro da vida, esse vai ser lançado no lago de fogo. Eu falei, na onde? Lago de fogo? Escrito na onde, meu Deus?
livro da vida? Eu falei, não. Livro da vida, como assim? Aí acabou o culto. Eu falei, ô bispão, explica o seguinte, o que é isso, o livro da vida? Ele falou assim, você precisa confessar com a sua boca que o Senhor, assim, explicou direitinho. Eu falei, entendi, então eu tenho que confessar? Ele falou, você tem que confessar, filhão. Eu falei, que dia que eu tenho que confessar? Olha só, que dia que eu tenho que confessar? Não foi ninguém, tipo, eu querendo já, tipo, aceitar Jesus. Que top. Aí o pastor falou, vem domingo que vem. Só que esse domingo que vem aí foi uma semana, né? Pra chegar. Nossa. Aconteceu 1 milhão de coisa. Aí entra o que eu acabei de falar sobre a moto, a 500. O finado Caveira, ele levou uma moto lá na frente da igreja, no culto de quarta-feira, e uma menina lá. Meu Deus. E quem era a menina? A menina que eu falava assim, que essa eu nunca ia ter. E aí? Eu olhei assim pra menina assim e falei, não tô acreditando nisso não. Eu falei, Caveira, essa menina aí, meu. Ô, Adriano, a moto tá aqui, tio, é a motona. Você não queria uma motona? Você não É queria nossa, uma ele falou menina? assim, a moto é nossa, essa mina aqui, não é aquela lá que você falou que tava tanto... Ela falou que quer sair com você num rolê de moto. E aí? Eu falei assim, ô, Fábio, fica aí, mano, espera aí um pouquinho que eu vou falar com o pastor aqui rapidinho um negócio, vou perguntar um negócio pra ele. Eu falei, pastor, que bagulho doido é esse, pastor? Eu falei, pastor, eu tô aqui na igreja, cara, tá acontecendo uma coisa que eu não tô entendendo, né? Será que é Deus? Eu acho que Deus tá querendo me abençoar. Ele falou, por quê? Ele falou assim, não, eu tava querendo uma moto, Certo. e uma mina da hora, pastor. Ele falou, mas quem é a menina? Eu falei, é da igreja? Eu falei, não é da igreja, mas é uma menina do meu sonho. E a moto também. Aí ele explicou, falou assim, é o prato. Eu falei, aí, Olha para você ver, coisa, né? a importância das pessoas não julgarem segundo a aparência, mas julgar segundo a reta justiça de Sim. Deus. Porque, as pessoas poderiam falar, você poderia chegar lá e a pregação for qualquer uma. Sim. Mas qual que foi a mensagem central? Entregar o seu nome no livro, escrever o seu nome no livro da vida, entregar a sua vida para o Senhor, né? Olha só o interessante, quando a pessoa é espiritual, poderia chegar lá, não, Adriano, é agora, pô, é Deus abençoando, Sim. vai nessa, olha a moto. Sim. A menina é da igreja. Olha só, quem tem a visão Sim. é da igreja, né? Eu não sei. Com certeza, todo mundo tem os seus erros e tal. Talvez essa igreja, esse pastor tem os Sim. erros dele e tal. Mas quando você vê que tem um feeling espiritual ali, quando Deus tem uma vocação, tem algo com aquela Sim. pessoa, Deus levanta outras pessoas para nos direcionar da maneira correta. E o legal aí, pastor Marcelo, que quando eu falei isso para ele, ele falou assim, é o prato. Eu falei, prato em que sentido? Ele falou assim, o que você está querendo fazer? Você está aqui na igreja para quê? Eu falei assim, eu estou na igreja para ter uma mudança, porque eu estou passando umas coisas muito complicadas e eu senti uma vontade imensa de vir para a casa de Deus. Agora, eu não sei o que Deus quer comigo, mas isso aí é de Deus? Aí eu fiz a pergunta. Isso que está acontecendo é Deus? Aí ele falou, não. Foi bem claro, não é Deus. E a sua reação? Aí eu falei assim, pera aí, pastor, que eu vou ali falar com o menino. Fui lá, falei assim, ei, parceiro, mano, da hora moto, da hora. Aí, menina, da hora você, mas eu vou ficar aqui na igreja. Aí ele falou assim, você tá ficando louco. Sério? Meu amigo falou, você tá ficando louco, você fica aí negócio dessa igreja aí, meu. Só quer saber de igreja agora. Você fica aí, você não quer saber mais de nós, não quer dar rolê, não quer mais nada. Até a menina eu trouxe pra você aqui. Falou um monte, Foi um monte. o ponto de bifurcação, Sim. né? Foi o ponto da renúncia. Foi talvez a primeira renúncia. Assim, que teve. Mas que doeu depois. Porque depois eu fiquei me martelando depois. Falei, será que aquele pastor tá certo? Eu nem conheço o pastor direito, meu. E aí? Será que é isso mesmo? Eu tenho que... Puxa, deixei uma mina da hora do meu sonho que eu gostava. E uma motinha da hora que eu tava tanto querendo isso. E aí o que aconteceu? Eu fiquei 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, pastor, martelando isso, me cobrando. Nossa. Uma guerra. Mas e aí? Aí você se firmou nessa igreja? Ficou Aí, meu, beleza, continuei. Agora tem um negócio aqui que tem uma perguntinha que chegou aqui. Nesse inteirinho aí dessa igreja, surgiu um apelido, alguma coisa assim, de chicletinho. O que isso significa? Sim.
Chicletinho porque eu tava eu e o pirulito, tem até o pirulito também. Chicletinho, pirulito. Pirulito. Essa igreja é engraçada. Tinha um monte de... É a cola, é o chicletinho, é o pirulito. E o Danoninho. Danoninho? Tinha o Danoninho também. Só que o Danoninho chegou depois do Danoninho. Então, o chicletinho, por quê? Porque eu estava sempre colado lá na igreja todo dia. Eu estava todo dia na igreja. Meu Deus. Todo dia na igreja. Todo dia. Eu não saía de lá. Eu me senti bem. E como eu não trabalhava nem nada, eu estava na parte dessa idade de 20 anos, molecão ainda, e eu não tinha estudo, não tinha terminado estudo e tal. Eu estava mais focado em zoar, em fazer um monte de coisa, jogar bola, essas coisas. Então, o que me fez entender isso foi a questão de eu ficar perto do pastor. Aí eu comecei a ficar perto do pastor. Eu falei, pastor, eu preciso de ajuda, porque eu não sei o que está acontecendo comigo. Ele falou, fica do meu lado. Fica do lado dos irmãos. Aí eu ficava do lado do William, do Pipo, que é o baterista, o pessoal. Aí eu comecei a ficar perto desses, irmão. Aí eu falava, mas eu falo uns palavrão ainda. Eu falei, mas como que fica a questão de mulher? Eu tenho que pegar uma mulher e pá? Aí, não, só depois do casamento. Só depois do casamento? Meu Deus, só depois do casamento. Eu nem sei se eu vou casar, meu. Eu não tenho recurso. Como eu vou casar? Certo. E aí o pastor falou, calma que Deus vai prover. Você só precisa fazer os primeiros passos. Qual é o primeiro passo? Entregar a sua vida. Entrega a sua vida e o resto é consequência. Corta pra mim. Presta atenção na história do Adriano. O Adriano, ele tinha tudo para poder sair dos caminhos do Senhor no começo da caminhada dele. Ele poderia ter abandonado o barco, saído fora, falado não quero mais, sabe? Porque os pratos vieram. As iguarias, sabe? Os manjares do mundão veio. Só que olha só a expertise, o feeling espiritual quando a pessoa tem. Fica perto de mim. Olha o pastor falando, fica perto de mim. Fica perto dos irmãos da igreja. Enquanto o Adriano estava falando, eu lembrei de Judas e lembrei de Pedro. O pecado dos dois é igual. O pecado dos dois não muda muita coisa. Mas qual que é a diferença da sequência, da consequência de um do outro? Quando Judas traiu, sabe o que ele fez? Ele saiu de perto da igreja. Ele foi se isolar. Quando Pedro negou, você vê os próximos capítulos, Pedro perto da igreja. Pedro perto dos irmãos da igreja. Eu não sei como você quer ser igreja, filho de Deus, longe do corpo. Não sei como você quer fazer parte do corpo, longe do corpo. Você quer ser corpo de Cristo? Você quer fazer parte do corpo de Cristo? Esteja perto dos irmãos da igreja. Principalmente aqueles mais firmes, aqueles que estão mais firmados na palavra, aqueles mais santos. Porque uma pessoa santa, com certeza, ela santifica o outro. Verdade. Tá bom? Grava isso daí. Longe, ninguém vive sozinho. Pertinho, todo mundo... O sangue de Cristo passa por todo mundo. Você é corpo em nome de Jesus. E aí, Adriano, você veio nessa caminhada, passou um tempão nessa igreja. Sim. E aí você virou cantor. Não, mas ele tem o processo não separou, né? Que é a questão da conversão, né? Da conversão. Porque ainda eu estava convencido, ainda não estava convertido. Quando foi assim que você falou assim, a partir de hoje... Demorei um pouco, porque quando o pastor passou por isso e falou aquilo para mim referente ao prato e eu ter renunciado àquilo, aí começou a maior luta. Da minha luta comigo mesmo, da renúncia, que eu tive que renunciar. Só que aí eu tive que fazer algumas perguntas para ele, como que eu tinha que ter, o porquê no sexo fora do casamento, como que era, tudo isso. Ele falou que eu tinha que me guardar, aí expliquei algumas coisas para ele sobre masturbação também, falei para ele falou, você também, isso não é normal, precisa, eu falei, também? Eu falei, Então, assim... O que eu posso falar para você aí? Eu posso falar, pastor? Pode, fica à vontade. Você que é jovem ou você que é um pouco mais velho, falar que masturbação é normal, que isso não é errado, toma cuidado com isso. Procura a Deus, porque eu fiquei praticamente aí, sem medo de errar, fiquei 24 anos sem fazer.
Isso. Mas, Adriano, o que te fez vencer isso? Foi muito bacana porque a primeira vez que, para me libertar disso, eu olhei para o céu. Eu olhei assim para o céu e dali nunca mais eu tive esse prazer de querer fazer alguma coisa para alimentar eu mesmo, né? A questão do carnal. E dali eu comecei a entender que o Espírito Santo começou a me ajudar. E aí foi onde começou todo o processo de libertação. Aí eu falei, pastor, depois de uns meses, porque eu sei que tem muita coisa para falar, depois de uns meses, pastor, aí eu falei, Senhor, falei, bispo, eu quero me batizar. Depois de um tempo. Ele falou assim, você está preparado? Eu falei, hoje eu me sinto preparado. Eu até chorei na hora. E aí preparou o batismo, eu fui no batismo. E quando eu fui batizado, que eu desci as águas assim, ó, quando me abaixaram assim, eu vi a água tudo em ouro. Meu Deus, que lindo. Aleluia. Eu vi água em ouro assim, ó. Eu até me arrepio de falar. Me emociono também, porque foi uma coisa muito forte, porque eu desci com convicção do que eu queria. Eu queria ser diferente daquele dia. Eu queria uma mudança. E daquele dia que eu tive esta mudança e eu fui batizado, eu me senti uma alegria tão forte, né? Porque ele fala assim que quando você... Ele até falava com uma expressão, ele fala assim, quando você se batiza e você morre para o mundo, nasce em Cristo, você agora está igual um bebê. Você não tem pecado mais nenhum, meu filho. Eu falei, sério? Que bacana, meu. Então quer dizer que todos os meus pecados já era. Ele falou, já era. Agora é daqui para frente. Eu falei, glória a Deus, obrigado, pastor. Obrigado, Deus, meu. Esse dia eu comecei a sentir umas coisas tão fortes espiritual, porque agora eu entendi que o Espírito Santo estava em mim. Certo. Agora a resposta era maior. Certo. Porque agora não tinha só eu. Mas tinha alguém dentro de mim. Você denomina a sua conversão a partir desse momento. Desse momento. Porque eu comecei a entender por causa das ministrações. Que teve o decorrer, né? É que, na verdade, a conversão não é ir na igreja, né? Não é na igreja. A conversão é a mentalidade das suas atitudes. O evangelho, para você que está nos escutando aí e assistindo, nos acompanhando, o evangelho não é você estar na igreja. O evangelho é você ter uma conversão das suas atitudes, porque o cristianismo não é um clube social que eu me reúno com os amigos no domingo à noite, olha que legal, top. Não. O cristianismo ele é um estilo de vida. Sim. Dentro da igreja, fora da igreja, na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, no curso que você faz. O cristianismo ele é um estilo de vida. Meu querido, se você está pensando que se forma cristão no domingo à noite, com 1 hora, algumas igrejas aí tem até menos, mas 1 hora e meia de palavra, não se forma cristão dessa forma não, tá? É um pontapé, é o primeiro passo, é importante, mas é um estilo de vida, é a mudança de mentalidade e entendimento que Cristo fez. Se você não entende, querido, fica perto de quem entende e pergunta, queira saber, tenha essa sede, em nome de Jesus. E o bacana aí, pastor, sobre isso aí, foi muito lindo sobre essa parte, né? Para chegar para as partes boas, que agora eu estou vendo a parte boa, né? Depois de todo esse processo, eu tive que fazer uma escolha. Foi uma escolha muito difícil para mim. Mas também eu vi que Deus estava comigo naquele momento, porque Ele sabia que lá no meu íntimo, lá no profundo, no meu oculto, no meu escondido, tinha alguma coisa para acontecer. Porque Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Então Ele sabia o que ia acontecer comigo, mas sabia da minha sede também. Da minha sede de querer mudar. Independente de como eu estava, Ele queria me ajudar a chegar no ponto positivo, Glória que foi com Ele. E desse ponto do batismo, eu comecei a ter sede de buscar. Eita, aí eu comecei falei, pastor, eu quero saber como que é esse negócio aí do monte. Como que é esse negócio do monte? Ah, no monte acontece o mato, você pega o mato e não queima na sua mão. Eu falei, não, agora está começando, o que é isso aí? Eu até falei assim, é bruxaria, alguém está jogando uns pozinhos lá, eu quero ver como que é. Você está pronto? Eu falei, tô, eu quero ir para o monte. E fui para o monte. Quando chegou no monte, todo mundo orando, todo mundo clamando ao Senhor, aí veio uma palavra abençoada e tal. E dali eu comecei a
a orar. Aí começou os momentos de oração, né? Eu falei, agora é minha vez, agora. Aí comecei a orar. Aí chorava, aí queria falar umas coisas estranhas, né? Que eu não sabia ainda. Eu falei, meu Deus, o que é isso? O pessoal falando em língua estranha, tudo. E eu queimando, sentindo um calor tão forte. Aí quando o pessoal, glória a Deus, glória a Deus, eu com ele fechado, glória a Deus, aleluia. Eu falei, ixi, o negócio tá ficando forte aqui. Aí quando eu olho pro chão, meu, tudo aceso, meu. Eu falei, não é possível, eu tava com ele fechado, jogaram uma purpurina que eu não vi. Aí o que aconteceu? Eu peguei, falei, vou levar pra minha casa para ver se isso aqui é de verdade. Falei, pastor, pode levar pra casa? Pode, leva pra casa. Aí levei pra casa. Cheguei em casa, pastor. Falei, Senhor, se é o Senhor mesmo, pai, se isso é o Senhor mesmo, lá dentro do meu quarto, com a luz apagada e tudo. Falei, Deus, mostra pra mim que é o Senhor, mas acenda esse mato na minha mão. Rapaz, ô glória, quando abri minha mão, o mato acendeu. Eita. Ali eu comecei a chorar. Chorar. Minha mãe, você tá chorando de soluçar? Eu falei, nada, mãe, não, mãe, nada não. É que Deus está falando comigo. Ela falou, como assim Deus está falando com você? Eu falei, mas você não vai entender, não. Desse jeito, assim, né? E aí eu falei, esse Deus reina de verdade, está comigo aqui. Aquele dia ali eu comecei a ir para um monte, um dia, 2 dias. Aí já estava quase 2 anos já. 2 anos. Aí eu fui ter a primeira oportunidade depois de 2 anos e 3 meses. Sim. Porque eu sentei para ouvir. Outra coisa que é importante, né? Sentei para ouvir. Sentar para aprender, ouvir, saber o que está sendo falado. Não, o pastor lá. não falou assim, eu posso subir? Não. Você ainda precisa mudar aqui, você precisa mudar aqui, você precisa mudar aqui. Eu falei, preciso mudar? Então tá bom, vou esperar. Mas eu não me sentia preparado para subir. Certo. Porque nós, quando vai na igreja, a primeira coisa a impressão que nós temos é que as pessoas é tudo santo. Certo. Tipo, todo mundo lá na igreja é anjo, ninguém tem pecado. Lá o pessoal é tudo perfeito, na minha época. E aí eu tinha isso dentro de mim. Então, para mim subir naquele lugar, eu tinha que estar totalmente da forma que Deus queria. Não do que eu quisesse. Hoje parece que tá assim, né? Mas vamos mudando desse assunto. E aí, aconteceu de eu ter essa chama dentro de mim. E aí eu fui ter a primeira oportunidade. Como que foi? Nossa... Em espírito, em verdade, te adoramos. Beleza, cantei, foi uma benção. Primeira oportunidade tremenda, a barriga... Uns frios na barriga, desci. Aí 2 obreiros chegou em mim e falou assim, pode procurar outra coisa para fazer, porque cantar não é com você, não. Mas você já foi com o intuito de cantar? Não, eu subi porque eu não sabia falar nada ainda da certo, Bíblia. Entendi. Como eu escutava muito louvor lá, muitos louvores tudo diante do trono. Então eu vou cantar, então. Aí como eu já tinha aprendido, escutado um louvor muito tempo, eu fui cantar também. Aí acabou de cantar ali, louvar, desceu... Desci feliz. Os 2 obreiros falaram assim, procura outra coisa para fazer, porque cantar não é para você, não. E o seu coração, como ficou? Vixe... Pastor, na hora foi uma facada, hein? Mas foi uma facada que parece que ela não entrou, ela só fez isso aqui, Deus não deixou penetrar. Aí quando eu fui para casa, o culto terminou, eu fui triste para casa, né? Pensativo. Eu falei, Senhor, na igreja é assim? Agora que eu estou muito feliz, Senhor. Agora, os irmãos lá falaram que eu não vou cantar. Que eu tenho que procurar outra coisa para fazer. O que eu vou fazer, Deus? Aí Deus falou assim, faz um propósito comigo de 10 dias lá no monte. 10 dias. Deus falando comigo. Lá no meu quarto. Certo. Eu fui. 10 Fiquei dias. 5 dias dormindo lá. No monte. Aluguei o quarto lá, que é 24 horas. Aluguei 5 dias. Outros dias eu fui indo e voltando. 1 hora para andar. 1 hora para ir, 1 hora para voltar andando. Aí nesses 10 dias, quando eu fiz os 10 dias certinho, um pastor veio direto assim, e falou comigo assim, falou assim, filho, Deus manda te dizer assim, que o tempo de você estar aqui é tempo indeterminado, porque Deus tem algo com você da mesma forma que teve com Moisés. Um particular contigo. Eu falei, quanto tempo, meu Deus? Aí eu fiquei pensando, quanto tempo? Nesse tempo aí que aconteceu comigo, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 50 dias, todo dia, pastor. Meu Deus. 100 dias, todo dia.
150 dias, todo dia indo pro monte. Meu pastor na época foi e falou assim: meu filho, o que está acontecendo com você? Está todo dia no monte. Foi assim: ó, Deus está mostrando isso. Ele falou: amém, continue buscando. Foi muito engraçado esse dia. E continua buscando, meu filho, continua buscando. E ele continua buscando. Quando chegou no 210 dias, veio um pastor. Aleluia, veio o pastor assim. Dá mais de 6 meses. Muito tempo. E colocou a mão aqui, ó. Mãozona aqui. Chega, esquentou na hora. Falou assim, ó: receba uma corneta de ouro que estou colocando nas suas pregas vocais. Meu Deus. E através desse louvor, muitas almas serão edificadas. Recebe isso, recebe esse dom, recebe isso aqui. Recebi um dom lá, pastor. Na hora que eu caí, depois de 20 minutos que eu fui levantar, e disseram para mim que teve vários irmãos que tentou me levantar e sentiu essa presença. E não conseguia. Quando tocava assim, sentia também a pessoa, e a pessoa, aleluia, glória a Deus. Falava que era uma coisa aí. Uma glória. Uma glória que Deus tinha derramado. Aí, beleza. Parecido com a pastora Sayonara também. É. Primeira oportunidade dela, ela subiu, aí desceu, a irmã virou e falou assim: ó, pode procurar outro dom aí, que não, esse daí não é seu, não. Deus. Aí ela foi na vigília, aí veio sapateando uma irmã assim, tocou na garganta dela, falou: eu tiro uma placa hoje daí, de bronze. Aí ela sentiu uma leveza, assim, algo saindo, né? E depois uma leveza, assim. Aí diz ela que daquele dia pra cá, ela... E, ela tem e o time dela parece muito com o da Daisy, do Fat Family. No começo da caminhada dela, ela relata que já teve muitos convites para gravar, né? Uhum. Mas hoje ela canta muito bem, né? Uma das ministras de louvor lá da nossa igreja, já cantou em muitos lugares, é a sua história. E o bacana aí, pastor, que quando Deus derramou isso em mim, eu fiquei mal feliz, né? Só que eu não terminei, 210 dias. Aí quando deu 220 dias, aí Deus usou outro pastor para falar comigo. Certo. Falou assim, ó: tempo determinado acabou, viu? Pode ir para sua casa, porque o que Deus tinha para derramar já derramou. Agora toma posse e seja usado pelo Espírito Santo. Meu Deus. Aí beleza, aí tá eu lá no banheiro, eu escutava muito raiz coral, né? Começou a escutar raiz coral, comecei a escutar muita música, aí começou, aí eu cantando no banheiro, música do Sérgio Sass e tal, aí veio o primeiro levante, eita, a minha mãe: ei, meu filho, tá com dor de barriga aí no banheiro? Eu falei: não acredito não, eu não acredito nisso. Minha mãe já falando a primeira palavrinha já contra: tá com dor de barriga, meu filho? Eu falei: não, mãe, tô não. Tô cantando aqui para Deus. Só que nesse cantar para Deus, o banheiro foi o maior estúdio para mim. Sério. E eu tinha uma facilidade rápido de pegar as notas. Eu fiquei percebendo. Tipo: ó, Salsicha, cadê você? Ah, escuta, está aqui. Aí eu peguei uma facilidade com o ouvido assim, tão forte assim, eu falei: caramba, eu tô conseguindo até copiar, meu. Que é isso? Aí eu comecei a ver o Raiz Coral, Sérgio Sass, os caras tudo black e tal. Ensaiava lá na igreja, no Evangelho Pleno e tal. Bacana. E eu só aqui escutando os caras. Yeah. E eu só aqui, ó. Yeah também, imitando os caras. Tipo, e o ouvido pegando as coisas. Tipo, o ouvido absolutão, assim, pegando tudo. E aí eu comecei a fazer o quê? Escutar todos os louvores do Raiz Coral, os louvores. E comecei a aprender. E fazer igualzinho da forma que tava lá no CD. Legal. Aí vai o Adriano, depois de quase um ano, eu tive uma oportunidade, não subi mais. Não subiu mais. Não. Depois de um ano. Depois de um ano, vai lá o Adriano louvar. E aí? Eita glória a Deus, Jesus. Esse dia ficou marcante. Aí eu subi para louvar, só que eu não subi sozinho, eu fui com ministério de louvor. Fomos louvar um hino, acho que do Renascer. E o que aconteceu? Deus pegou nós de uma tal forma, pastor, no altar, no louvor, que a igreja começou a sentir a glória tão forte. Aí entra Atos 2, eita. Aí entra o Atos 2 ali. O Pentecoste da igreja. O pessoal começou a abraçar, chorar. O pessoal do louvor começou a cair. O baterista estava tocando atrás, caiu tocando assim, ó. Tocando, chorando. E o tecladista foi batizado em línguas estranhas. Teve que ser levado para casa. Meu Deus. E o pastor
via a igreja no poder, a igreja tomada, ele não sabia o que fazer, ele tentava pegar o microfone para pregar, porque ele queria, tinha a mensagem ainda, e ele, irmão, colocava o microfone lá e ia pro joelho. O culto era para terminar 9h30 da noite, o culto acabou 11h45 da noite. Meu Quase Deus meia-noite, do o pessoal céu. indo embora ainda. O tecladista teve que ser levado embora para casa de carro. O baterista chorando. O baixista estava lá no chão com baixo, o guitarrista chorando. E o Ministério de Louvor, todo mundo um abraçando, um entregando algo, todo mundo sendo usado pelo Espírito Santo. Meu Deus. Esse dia aí. Ô Adriano, mas a gente vê hoje em dia uma grande diferença desse povo de antigamente para esse povo de hoje em dia, essa igreja moderna. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, pastor, eu não tenho falta do Espírito Santo. Eu não quero ser batizado com o Espírito Santo. Como que é muito sério isso? Você como ministro de louvor, como alguém que ministra vidas, como que você vê essa diferença da igreja, sabe? Você entrou num ponto que é, graças a Deus, que é muito Deus aqui, né? E aí você já emenda, né? Os ministros de louvor, o que eles precisam, né? Então, no seu caso, o ministro de louvor, né? Eu sou ministro da palavra, você ministra a palavra também, mas o que os ministros de louvor, tanto que ministra a palavra, como os que cantam, que louvam, o que precisa de voltar, cara? Graças a Deus, justamente o que eu acabei de falar, né? Sobre o quê? A questão desse Atos 2, né? Que esse Pentecoste que foi derramado na igreja, que até o pastor não conseguiu nem pregar, porque Deus já tinha feito algo tremendo na vida de todo mundo ali. E não foi de uma meninice, foi um derramamento do poder de Deus sobre a igreja dele. Só que aí depois eu fui convidado para fazer parte do Ministério do Louvor e falou aqui que eu tinha feito, que eu fiz aula. Eu falei que eu não tinha feito aula. Aí me convidaram para fazer parte do Ministério do Louvor. Aí vai onde entra essa resposta, essa pergunta, e eu vou te trazer a resposta. Eu comecei a andar com o Ministério do Louvor. O culto era 7h30 da noite. O pessoal do Louvor chegava às 2h da tarde na igreja, no domingo. Aí quando eu vi lá, o pessoal falava, vamos orar, gente. Orava, ficava 30 minutos de joelho. Aí depois da oração tinha uma palavra. E depois dessa palavra todo mundo começava, gente, nós vamos cantar quais louvores que o Espírito Santo quer nos direcionar para o culto desta noite, olha só. Aí, falou assim, o Espírito Santo mostrou esse louvor aqui, eu acho que vai falar muito com a igreja. Tem falado muito comigo, o outro também, e o outro. Aí quando chegou naquele louvor assim, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida, abro mão dos prazeres, das minhas vontades. Todo mundo, e aí, gente, esse louvor aqui, gente, esse louvor não estou vivendo, não. Aí o outro, esse também não estou vivendo, não, gente. E esse eu estou vivendo. Aí eu aqui, ó. Gente, esse eu estou vivendo. Aí só que nós aí eu falei assim, gente, mas nós é um corpo, não é isso, né? Aí ninguém cantou ele, esse louvor. Mas os outros louvores, sim. Aí nós pegamos os louvores, os 5 louvores, fomos orar de novo. Aí oramos de novo, aí ia dar 2, 3, 4, ia dar 5 horas. Aí o pessoal, gente, vamos entrar no jejum. Jejum? Nós vamos entrar no jejum agora, para que Deus possa nos usar, para que o poder do Espírito Santo use as nossas vidas, para que a água que desce do trono de Deus passe pelo altar para purificar a igreja. Glória a Deus. E aí o que aconteceu? Todo mundo entrando no jejum. Mas aí eu falei, bem, essa vai entregar o jejum quando? Vai entregar o jejum que hora? Ela falou assim, só depois do culto. Eu falei, então tá bom. Meu Deus do céu. Aí nós ficamos em jejum das 6 até depois só ia entregar depois do culto. Certo. E o que acontecia? Quando chegava a hora do culto? Quando nós pegávamos no microfone, Poder de já Deus, pegava tomado já. Quando fazia só umas voltinhas de alguma coisa, a igreja estava assim, ó. Meu Deus do céu. Tu és santo, a ministra. Tu és santo, ele está aqui. Não precisa falar, glória, faz isso. Não. O santo está aqui, o santo de Israel. Deus quer bradar aqui nesta noite. Quem vai adorar? A igreja, vamos adorar. Aí começava o louvor. E o que acontecia com a igreja? O mover do Espírito Santo era lindo na igreja. É sobre isso. Por quê? Por causa da ligação que as pessoas saíam do mundo carnal e entravam no mundo espiritual. E estava pronto para ser usado. E eu comecei a aprender aquilo. Eu falei, nossa. Aí quando terminava o jejum, era uma alegria, porque todo mundo comendo, né? Comendo, feliz. Mas, você viu quantas almas hoje se rendeu ao Senhor? Sim. É isso, nossa, que palavra que o bispo trouxe, tal, uma alegria. E a igreja lotada de gente, cheia de alma.
A igreja de 100% era 99% era vidas. 1% era os obreiros, os diáconos, as pessoas que estavam lá já tinha um tempo. E em todos os cultos de quarta, quinta, sábado e domingo, sempre nós se consagrava. Então, o segredo é ter uma vida de consagração. É o que eu tenho falado, gente. Você que é ministro, seja de louvor, de que for, não adianta chegar lá e falar assim, hoje eu vou palestrar. Você não palestra nada. Sabe o que acontece? Você é um porta-voz de Deus. Vai buscar aos pés do Senhor o que a igreja precisa. Hoje eu vou cantar. Meu irmão, cantar por cantar, até Roberto Carlos faz o povo se emocionar. Agora, se emocionar com a presença do Espírito Santo é outra coisa. Então, assim, tem uma vida de oração, tem uma vida de consagração, tem uma vida de busca pela presença do Espírito Santo. Você vai ver como que Deus vai fazer, não somente na sua vida, mas na vida daquelas pessoas que rodeiam você também. Ou você se rende ao Espírito Santo, ou você vai acabar se rendendo ao mundo, porque vai cair uma frieza espiritual. Então, o Espírito Santo é o que nos move, nos convence, nos justifica, é o Espírito Santo que nos leva até a cruz, nos intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se não for o Espírito Santo, meu irmão... Adriana, a gente precisa de começar a encerrar, cara. Tava bom demais. Tá bom demais, mas dá um gostinho, sabe do quê? De um parte 2. De parte 2. Dá um gostinho do parte 2. Porque tem muita coisa. E aí, Adriano, gostaria muito que você olhasse aqui na sua câmera aqui, e desse um conselho, desse uma mensagem, falasse algo de Deus para essa pessoa que está nos escutando, esses ministros que hoje em dia estão levando a parte espiritual como se fosse só um show, vou num show. Complicado, né? Você, meu irmão e minha irmã, né, que está vendo esse vídeo, não sei que hora vai ser, se vai ser de manhã, se vai ser à tarde, se vai ser à noite, eu quero dizer para você, é o que eu sempre falo para as pessoas, tem o crente raiz, né, e tem um crente de hoje que ele entra na igreja, ele se molha no outro dia, e no outro dia já está em cima do altar, mas não é assim não, gente. Na realidade, tudo tem que ter uma preparação. Então, se você quer ser usado pelo Espírito Santo, por Deus, de uma forma muito grandiosa, porque assim, Deus não mudou. Deus, ele continua sendo o mesmo. Mas quem é que está acontecendo? É Deus que muda ou é as pessoas que mudam? É as pessoas que estão mudando. As pessoas estão mudando, mas por falta de conhecimento ou com conhecimento? Por falta de conhecimento. E quando você conhece, o que você vai fazer? Você vai colocar em vida. Então, quando nós se colocamos um conhecer e o porquê do dom, do talento que Deus derramou sobre a sua vida, tem muita coisa para fazer através disso. Mas o para que isso? O dom da música, o dom do louvor, ou tocar um instrumento, uma guitarra, tudo precisa santificar, tudo. Por que você acha que os macumbeiros santificam? Por que você acha que todas as pessoas na Umbanda, Candomblé, todos, eu não estou contra as religiões, tá bom? Não estou falando sobre isso. Eu estou falando que todo mundo consagra as suas coisas. E nós que somos servos do Senhor precisamos nos consagrar. Não estou falando de... Quando fala santo no hebraico é ser separado. É separado, não é de santo, de Deus, de anjos. Não estou falando disso não. Mas quando você se coloca na posição do Senhor e abre o seu coração a Ele, busca Ele, clama a Ele, e jejua e consagra conforme a Bíblia, porque não existe só cobrança para aqueles profetas da época, e nós estamos à face, é só chegar lá, pegar o microfone, e vai ter cura e libertação? Não vai ter cura e libertação, sabe por quê? Porque você não se preparou para entrar no mundo espiritual, e só vai acontecer essas coisas se você entrar no mundo espiritual. Aquela mulher de fluxo de sangue, ela tocou adorando, e ela foi curada. Então, quantas pessoas foram curadas hoje? Mas tem um segredo, o quê? O espiritual. Você só vai tocar em alguém cheio do Espírito Santo e alguma coisa vai passar para aquela pessoa, mas se você se preparar. Fora isso, meu irmão, minha irmã, eu estou falando isso com o coração rasgado aqui, e com verdade. Se você não jejuar,
Se você não consagrar, e se você não se prepara para louvar, para ministrar, para pregar, para tocar um instrumento, pensando que aquele altar é um púlpito, ou é uma coisa qualquer, e você quer que o pessoal dá glória a Deus, aleluia, ou que alguém saia andando, levantando a cadeira de roda, ou que alguém vomita um câncer, essas coisas só vai acontecer se você se preparar espiritualmente. Fora isso, não tem como. Porque a Bíblia mesmo já fala o quê? Sobre o lado espiritual. É muita coisa, a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, é sim contra principado, potestade, hoste maligna, é tudo espiritual. Deus, ele age no espiritual. O Espírito Santo é no espiritual, os anjos também é no espiritual. Então é as curas, precisa também aonde? No espiritual. Ah, carnalmente eu faço alguma coisa? Não. Olha lá Gálatas, falando sobre os frutos da carne, os frutos do Espírito, é diferente. É muita coisa no espiritual, gente. Então tem coisas que só eu e você só vai entender se entrar nesse mundo espiritual. Agora você quer ser usado pelo Espírito Santo? Então deixa ele te usar. Mas tem que fazer o quê? Tem que buscar, tem que ler a Bíblia, tem que se consagrar, tem que respeitar o seu pastor, a sua pastora, tem que amar as pessoas e muitas coisas mais. Mas Adriano, o que eu tenho que fazer? Tá fácil, meu lindo e minha linda. É só ler a palavra do Senhor que você vai entender o que tem que fazer. Quer que eu fale sobre os levitas da época? Eu sou um levita. Eu sou um levita porque eu canto. Meu Deus, você é levita porque você canta? Estuda sobre os levitas. Na época, os levitas cuidavam da tenda, cuidavam da arca da aliança e cuidava da presença de Deus, e ainda fazia holocaustos, ainda fazia tudo para fazer o quê? Para o Senhor. Eles preparavam os levitas. E quem carregava a presença de Deus? Eram os levitas. Hoje tem arca para a gente? Hoje? Não. Sabe quem é a arca hoje? A arca é eu e você. Sabe por quê? Porque a presença de Deus está dentro de mim, dentro de você hoje. Hoje não tem uma arca para nós carregar. Hoje essa presença está dentro de você. Mas agora você precisa entender que as coisas espirituais só movem se você for um cara e uma mulher espiritual. Mas sempre com o pé no chão na palavra do Senhor. Então pega essa visão aí que é bênção de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Ei, você que está nos assistindo, nos escutando, você que está nos acompanhando, pega essa, Gálatas capítulo 5, versículo 25. Já que vivemos no Espírito, eu tô em Espírito, eu tô fazendo coisas espirituais. Andemos também pelo Espírito. Não é só viver, dizer, estar perto, mas também estar envolvido, deixar ele te guiar, deixar ele ser sensível ao Espírito Santo. Seja sensível ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer te santificar, te separar, ele quer te fazer uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram, os costumes velhos, os costumes antigos já se passaram. Chega, você já saiu lá do mundão para viver uma nova vida. Então, viva a sua vida espiritual guiada pelo Espírito Santo de Deus. Não tem como você querer ser usado, ver libertação, cura, transformação, pessoas sendo capacitadas pelo Espírito Santo, sendo que você não é capacitado. Se você não cuida de você, não adianta querer cuidar dos outros. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Tá bom? Então, cuida de si, cuida da sua casa, porque Deus está te trazendo pelo um renovo, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Quero consagrar a sua vida, a sua casa, os seus projetos. Agradecer a Deus pela vida, por esse episódio. Eu gostaria que você se ligasse em Deus em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, eu te agradeço, Pai, Senhor, por esse episódio. E quantas pessoas, ó Pai, Senhor, vão nos acompanhar, Deus Pai amado, Senhor. E eu acredito, Pai, que o testemunho do nosso irmão Adriano, eu acredito, Pai, Senhor, que aquilo que foi falado, foi conversado aqui, Senhor, alcançarão sim pessoas, ó Pai. E essas pessoas, ó Pai, Senhor, possam ser transformadas pelo poder do Espírito Santo, Pai. Então faz a sua obra. A nossa obrigação, o nosso trabalho, Pai, é levar o Teu Evangelho, Senhor, até os ouvidos, ó Pai. Mas quem convence é o Senhor. Então convence essa pessoa, Pai. Quebra o orgulho, quebra o coração de pedra, quebra, Deus Pai amado Senhor, as barreiras, as lutas, as dificuldades, e que ela venha entender a partir de hoje, Pai, que qualquer tribulação, Senhor, do presente século não se comparará com a glória que há de se revelar, Senhor. Um dia foi perguntado para o Senhor,
que aqueles que deixaram pai, mãe, deixaram filhos, deixaram afazeres próprios, o que receberia? O Senhor disse, muitas vezes mais neste presente século e a vida eterna. Oh, Deus, nos prepara para a vida eterna, Pai. Queremos ser santos, separados e por isso dependemos de Ti. Deus, eu te agradeço, Pai, Senhor, pela vida do nosso irmão Adriano. Te agradeço pela vida dessa produção, Pai, Senhor, que está atrás, Senhor, das telinhas, Senhor, sempre nos auxiliando, pelo Estúdios Crentes, ó Pai, eu te agradeço. Mas eu te agradeço também por essa pessoa que está nos acompanhando, Pai. Ela é uma alma, ela é alguém importante para o Senhor, Pai. Então, que o Senhor possa alcançar essa pessoa e, através desse testemunho, Senhor, muitos frutos, ó Pai, Senhor, serem, Deus Pai amado, vistos, ó Pai, Senhor, não para a nossa glória, mas para a Tua honra, a Tua glória e o Teu poder, porque tudo é para Ti. Nós somos, Deus Pai amado, aqueles que carregam a presença do Senhor, ó Pai. Então, que a presença do Senhor exale, Pai, Senhor, nas telas, ó Pai, Senhor, aonde as pessoas vão nos ouvir, Senhor, e que transformações, cura, Pai, aconteçam em nome de Jesus. Pai, Senhor, que famílias sejam restauradas, que casamentos sejam restaurados, Pai, Senhor, que a área financeira seja restaurada, Pai, que a cura aconteça, mas não, Pai, Senhor, para glorificar a nós, não a nós, não a nós, tudo ao Senhor, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado a Ti pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Glória a Deus. É isso aí. Glória a Deus. Eu sei que faltou muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Das partes boas, né, pastor? Vamos marcar a parte 2? Bom. Bora? Vamos sim. Eu vou ver lá a agenda e a gente marca a parte 2. Vai ser bem. Eu sei que tem um fato aí que o Reco falou assim, ou você para de evangelizar a Kelly. Ele não falou com esse jeito, não. Ou eu te mato, viu? Foi a outra, não foi a Kelly, não. Foi não? Quem foi? Foi a Gislaine. A Gislaine. Aí eu falei assim, só falou isso quando fechou... Aí ele falou assim que... Aí no outro dia, a Kelly falou... Não, a Kelly falou isso daí também. Mas no outro dia, você estava lá na porta dela, lá, falou, ô, Varão, qual que foi? Você falou que você vai me matar, Varão? Não, na verdade, o que aconteceu? Quando ele falou isso aí, eu falei assim, vai lá na minha casa. Eu falei, vai lá na minha casa lá. Só que tá dentro do carro com o pessoal da igreja e tal. Aí eu fechei o vidro. Aí ele, vou sim, só 380. Mas ele tava... Eu tava já longe já. Eu falei, por que você não falou isso pra mim? Que eu não ouvi, não. Mas tem muita coisa sobre a moto também, né? A moto. Tem uma moto aí. Tem um negócio também que ele te levou para quando ele não era da igreja. Ele não era da igreja. Te levou para um lugar aí... O Ana andando com ele, né? Para te testar. O Ana andando com ele. Aí ele desceu do lugar que tava lá. Você tava evangelizando as mulheres que estavam ao redor. As bênçãos. Meu Deus. Tem muita coisa para contar, né? Tem, muita coisa. A gente pode marcar a parte 2? Pode. Então, tá bom, então. Mano, foi uma alegria poder te receber. Amém. Tá bom? Eu espero que essa nossa conversa alcance pessoas. Tenho certeza que vai alcançar. O seu testemunho, a nossa conversa foi muito edificante, pelo menos para mim. Falou muito comigo. Amém. Eu espero que Deus te abençoe grandemente. Amém. Tá bom? Tamo junto. Quer falar? Faltou mais alguma coisa que você queria falar agora sim? Eu quero agradecer a Deus, né? Porque pela vida do Bispo Nil, que se ele não fosse um cara sério, fosse um pastor sério, eu não seria essa pessoa que eu sou hoje, né? Eu agradeço muito a Deus, porque as pessoas falam que aquele pastor que pega muito no pé, que a ovelha vai se desgarrar, o que vai... Não é isso não. É porque é o amor de Deus sobre nossas vidas, né? Então eu agradeço muito a Deus pela vida do Bispo Nil, que é o meu primeiro pastor, que é o pastor, né? E também agradeço pela igreja também, que eu faço parte hoje, que é a Igreja Comunidade Cristã de Amor e Fé, que é onde está o Bispo Leonardo Mota, né? E todos os pastores, pastor Elias, pastora Rose, pastor Dei, pastora Renata, todos os pastores também, que lá eu aprendi a ser família. Falando nisso, o Adriano Marques, ele é um ministro, ele canta, ele prega. Se alguém que está nos escutando sentir o coração de levar você Amém. Lá no ministério dele, sim. Quais são as redes sociais, contato, como é que te chama? Os meus contatos no Instagram tá adriano.marques, né? E no meu Facebook também, quiser encontrar eu lá.
E também o meu WhatsApp é 011 96710 9387, tá bom? Pode chamar, estou aqui para servir ao Senhor. É isso aí. As redes sociais do Adriano, o telefone dele vai estar aqui na descrição, tá bom? Então, se você quer levar o servo de Deus na sua igreja para poder ministrar, pregar, falar das coisas do Senhor, cantar, louvar a Deus, enfim, eu tenho certeza que ele vai de coração aberto, em nome de Jesus, e pode ter certeza que carrega a presença de Deus, tá bom? Exala a Deus e tudo que ele quer é glorificar ao Senhor, tá? Foi uma alegria poder estar com você até agora. Se você não compartilhou, compartilha. Se você não deixou aí o que você achou, gostei, não interessa, pode escrever aí, tá bom? É bom que você interagindo, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e mostra e indica para mais pessoas, tá legal? Deixe o seu like, ative o sininho de notificação e se inscreve no canal. E foi uma alegria poder estar com você até agora. Deixa eu te falar uma coisa também. Quer se tornar membro do RVCast? Aqui embaixo tem os 3 níveis de membro, tá bom? Nível 1, nível 2 e nível 3. Você pode estar nos ajudando dessa forma também, para que o programa prossiga aí, tá bom? É isso aí. Deus te abençoe. Muito obrigado. Esse é o RVCast. Bate aí. Tamo junto. Deus abençoe. Eu também. Tchau. 27 Hearts Beats.